Boa noite. Avancemos para o capítulo 46 do livro de Gênesis. História de José do Egito. Jacó vai ao Egito. Israel se pôs a caminho com tudo o que possuía. Israel é Jacó. Jacó é Israel. Chegou a Bersabeia e aí ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Numa visão noturna, Deus disse a Israel: Jacó, Jacó, ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque aí te transformarei num povo numeroso. Eu descerei contigo ao Egito e eu te farei subir. José te fechará os olhos. Jacó partiu de Bersabeia. Os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, as crianças e as mulheres subir nos carros que o faraó havia enviado para seu transporte. O faraó cuidou pessoalmente com José para garantir o transporte de Jacó de Canaã para o Egito. Providência divina. Tomaram o rebanho e as propriedades adquiridas em Canaã e se dirigiram ao Egito. Jacó com toda a sua descendência, seus filhos e netos, suas filhas e netas, todos os descendentes, ele os levou consigo para o Egito. Nomes dos filhos de Israel que migraram para o Egito. Agora é uma parte árida, que são muitos nomes. Então, 1000 perdões a priori, antecipadamente já peço perdão se algum erro suceder. Rúben, primogênito de Jacó. Filhos de Rúben: Enoque, Falu, Esrom, Carmi. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, o filho da Cananeia. Filhos de Levi: Gerson, Caate, Merari. Filhos de Judá: Onã, Sela, Farés e Zara. E Onã tinham morrido em Canaã. Filhos de Farés: Esrom e Ramu. Filhos de Issacar: Tola, Fua, Jazube e Semron. Filhos de Zabulon: Sared, Elon, Jailel. Até aqui os descendentes de Lia e Jacó em Padã-Arã, além da filha de Diná. Ou melhor, além da filha de Diná. Total entre homens e mulheres, 33. Filhos de Gade: Safon, Rage, Suni, Ezebom, Eri, Arode e Areli. Filhos de Asser: Jané, Jesui, Jesuí, Beria e sua irmã Sara. Filhos de Beria: Eber e Melquiel. Até aqui os filhos de Jacó e Zelfa, a criada que Labão deu à sua filha Lia. Até aqui os filhos de Jacó e Zelfa, a criada que Labão deu à sua filha Lia. Jacó era o patriarca. E como patriarca, numa realidade de cultura do mundo antigo, ele tinha mulheres e concubinas. Então, as criadas das esposas de Jacó também o serviam sexualmente. É cultura do mundo antigo. Até aqui, os filhos de Jacó e Zelfa, a criada que Labão deu à sua filha Lia. Total: 16 pessoas. Filhos de Raquel, a mulher de Jacó: José e Benjamim. Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On, deu a José 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. Filhos de Benjamim: Bela, Bocor, Asbel, Gerá, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Ared. Até aqui os descendentes de Raquel e Jacó, total 14 pessoas.
filhos de Dan, Rusim, filhos de Neftali, Jaziel, Guni, Jezer e Silém. Até aqui os filhos de Jacó e Bala, a criada que Labão deu à sua filha Raquel. Total, 7 pessoas. Todas as pessoas que migraram com Jacó para o Egito, vimos aqui um rol extensivo de familiares. Então, muita gente migrou para o Egito através de Jacó e seus familiares. Então, Jacó, seus familiares e agregados familiares. Agregados familiares e parentelas. Muitas pessoas. Todas as pessoas que migraram com Jacó para o Egito, nascidas dele, sem contar as noras, eram no total 66. Acrescentando os 2 filhos de José, nascidos no Egito, a família de Jacó que emigrou para o Egito chega a 70. Encontro de Jacó e José. Eita, que felicidade! Israel, Jacó, enviou Judá à frente, à casa de José, a fim de preparar o caminho de Gésen. Quando se dirigiram a Gésen, José mandou preparar seu carro e subiu a Gésen para receber seu pai Jacó. Ao chegar à sua presença, lançou-se ao pescoço dele e chorou abraçado a ele. Eita, que felicidade! Ao chegar à sua presença, lançou-se ao pescoço dele e chorou abraçado a ele. Jacó disse a José: agora posso morrer, depois que te vi pessoalmente e com vida. Eita, que legal! Olha que declaração, que declaração! Jacó disse a José: agora posso morrer, depois que te vi pessoalmente e com vida. José disse a seus irmãos e à família de seu pai: vou subir para informar a Faraó. Vou informar o Faraó que essa minha felicidade vai se irradiar para todo o Egito. Oh, que legal! Meus irmãos e a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram me ver. São pastores de ovelhas e cuidam de rebanhos. Trouxeram as ovelhas, as vacas e todas as suas propriedades. Quando Faraó vos chamar para informar-se de vossas atividades, direis a ele: teus servos são pastores desde a juventude até agora, até ao dia de hoje, tanto nós quanto nossos pais. E ele vos deixará habitar em Gésen, pois os egípcios consideram impuros os pastores. Olha só, até os hábitos religiosos dos egípcios, aparentemente hostis aos pastores, abençoaram o patriarca Jacó, seus familiares agregados e parentelas adjacentes. Olha só que legal! Quando o Faraó vos chamar para informar-se de vossas atividades, direis a ele. Olha só, José indicando como o pai dele deveria se portar diante do Faraó, já para ser abençoado de imediato. Olha só, que interessante. Quando o Faraó vos chamar para informar-se de vossas atividades, direis a ele: teus servos são pastores desde a juventude até ao dia de hoje, tanto nós quanto nossos pais. Aí, olha o que vai acontecer, pai. Ele vos deixará habitar em Gésen, pois os egípcios consideram impuros os pastores. Aleluia, que legal. A maldição se transformando em bênçãos. Que legal. Coisa muito boa, muito boa. Que leitura de excelência. Texto clássico, Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus.
e também o grande livro da nossa cultura no Ocidente da Terra. Conforme falei no vídeo anterior, nós fomos colonizados por europeus cristãos. Então, independentemente se o texto sagrado faz sentido ou não faz sentido para você, em termos de profissão de fé, não é disso que estamos falando. Estamos observando também as questões antropológicas. Como é que o texto sagrado influencia a nossa linguagem, as nossas relações no cotidiano do dia a dia, como nós nos enxergamos aqui no Ocidente da Terra, como o texto sagrado afeta a nossa subjetividade, as atividades dos sujeitos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Somos sujeitos produtores de discursos. Então precisamos acessar os textos clássicos da nossa cultura. E a Bíblia Sagrada é um texto clássico por excelência, a palavra de Deus. Que maravilha! Gênesis capítulo 46, Jacó vai ao Egito. Amém. Coisa muito boa. Amém. Deus nos abençoe e Deus vos abençoe. Antes do fim, uma homenagem à existência de José. Sim, José era jovem muito dedicado ao trabalho. Portanto, entrelacemos o que lemos com o que leremos agora. Trabalho bem acabado. Reflexão. Palavras de São José Maria Escrivá. Não podemos oferecer ao Senhor uma coisa que, dentro das pobres limitações humanas, não seja perfeita, sem mancha, realizada com atenção até nos mínimos detalhes. Porque Deus não aceita trabalhos marretados, trabalhos feitos de qualquer maneira, sem zelo. Por isso, o trabalho de cada qual, essa atividade que ocupa as nossas jornadas e energias, há de ser uma oferenda digna aos olhos do Criador. Lembremos de Abel e lembremos de Caim. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Conquanto esteticamente a oferta de Caim fosse mais visualizável, de beleza, linda, bela, majestosa. Porque Deus conhece os nossos corações, no limite é o que vale. É o que vai nos nossos corações, como a nossa existência afeta o nosso semelhante. Pratiquemos o amor. Numa palavra, uma tarefa acabada, impecável. Somos falhos e pecadores. Eu sou o maior deles. Reconheço-me como tal. Mas a graça de Deus me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus tende misericórdia de mim. Amém. Este texto faz parte desta novena aqui, Novena do Trabalho. Este livro, magnânimo livreto, foi um presente singelo, superlativo, de uma fineza de afeto maravilhoso e veio com uma bênção. Meu amado companheiro de trabalho, agente Cláudio, maravilhoso servidor, me presenteou com este livro e muitos outros. Portanto, dedico este vídeo à existência do Senhor Cláudio. Muito obrigado por tudo. A sua existência nos ensina muito. Muito obrigado por este livro. Dedico a ti este vídeo. O Senhor é inspiração. Amém.